Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Você já deve me conhecer lá do grupo de monitoria, mas hoje nós não teremos a nossa monitoria no grupo, mas sim aqui no YouTube. Por quê? Alguns alunos falaram comigo no privado solicitando que eu fizesse uma monitoria em vídeo e eu prontamente aceitei o desafio e estou aqui para passar conhecimento para você em um meio que é um pouco mais atrativo. É um pouco mais fácil ter contato com você me vendo eu gesticular, falar, trazendo exemplos aqui no vídeo. Então, nós testaremos esse modo de fazer e caso você goste, eu peço que você curta, comente, reaja no grupo para que eu saiba e possa trazer mais vezes esse formato que pode ser muito bom para o seu desenvolvimento na escrita. E o assunto que nós trabalharemos hoje é o uso correto dos pronomes relativos, pois não basta utilizar os pronomes relativos, é preciso também fazer o uso correto. E como corretor, eu sei que muitos alunos erram o uso dos pronomes relativos, principalmente quando nós temos a concordância entre o pronome relativo e o termo que está sendo retomado e também quando nós aliamos regência aos pronomes relativos. Pois, como eu já expliquei no assunto de crase, os pronomes relativos, como o a qual, podem se unir a preposições. E nós veremos isso com detalhes hoje. Então, a primeira coisa que nós faremos é justamente entender o que é um pronome na língua portuguesa. Pronome é uma palavra utilizada para substituir algum nome que já foi mencionado no texto. E você deve me perguntar, por que nós temos pronomes? Por que é necessário tê-los em nosso texto? Nós precisaremos dos pronomes para não fazer um texto igual a uma criança de 5 anos. Pois uma criança de 5 anos que ainda está aprendendo a fazer retomadas, a usar pronomes, vai constantemente repetir algumas palavras. E o nosso texto não pode ser repetitivo, ele tem que progredir, ter uma certa progressão textual. E é por isso que eu trouxe um pequeno texto para que nós vejamos como os pronomes atuam no nosso texto. O gato cinza é peludo. Esse gato subiu na mesa. Quando esse gato desceu, alguns pratos caíram. Você viu que eu repeti 3 vezes a palavra gato? Isso chega a ser chato. Imagine um texto de um aluno do ensino médio que está fazendo uma redação cheio de repetições. Isso jamais pode acontecer. Por isso, nós vamos utilizar sinônimos para não repetir essas palavras e além dos sinônimos, nós utilizaremos os pronomes, como eu fiz aqui a reescrita. O gato cinza é peludo, esse animal subiu na mesa da minha casa, quando ele desceu, alguns pratos caíram. Veja que o texto já ficou mais fluido, apesar de ter uma escrita bem simples. Eu quero que você vá revisando comigo. Nós já vimos o que é um pronome. Então esse ele, ela, nós, vós, este, aquele, aquilo são pronomes. Mas hoje nós nos concentraremos nos pronomes relativos. E aí você vai me fazer a grande pergunta. O que é um pronome relativo? Um pronome relativo é justamente um pronome que tem a função de retomar algum elemento que já foi falado. Então, relativo, retomar algo que já foi citado no texto. E nós temos pronomes relativos variáveis e invariáveis, como nós veremos agora. Antes de sabermos quais são os pronomes relativos em si, eu quero que você analise uma frase comigo. O grande problema da falta de água no Nordeste, sobre o qual falávamos na semana passada, não foi resolvido. Veja que esse o qual retoma tudo aquilo que já havia sido citado anteriormente a respeito da falta de água do Nordeste. Mais especificamente, o termo, o grande problema da falta de água no Nordeste. Então você vê que uma pequena palavra retoma tudo isso. E não há necessidade de eu, por exemplo, repetir. O problema da falta de água no Nordeste. É para isso que nós utilizamos esses pronomes. Para não fazer essas repetições excessivas. Para que o nosso texto tenha progressão e fluidez. Agora que nós já entendemos o motivo de usar os pronomes relativos, nós vamos propriamente conhecer quais são esses pronomes. Nós temos 3 que são invariáveis: o que, o quem e o onde.
E por que esses termos são chamados invariáveis? Porque eles não mudam de acordo com as pessoas ou com a quantidade de pessoas. Já os termos variáveis são aqueles que mudam. Se é feminino, se é masculino, se é uma pessoa, se são duas pessoas. Então, por exemplo, o qual. Nós temos o qual, os quais, a qual e as quais. Para uma pessoa, duas pessoas, feminino, masculino. Temos o cujo, cuja, cujos, cujas, o quanto, quanta, quantos, quantas. Então, esses termos precisam sim concordar com aqueles outros que aparecem no nosso texto. Agora que nós já vimos quais são os pronomes relativos, nós vamos entender quando utilizar cada um deles. Nós começaremos pelo que é invariável. E o que, eu costumo dizer que ele é universal. Ele serve para homem, para mulher, para criança, para objeto, para tudo você pode utilizar o que. Então posso dizer, a criança que estava aqui, o homem que fugiu, a realidade em que vivemos, nesse caso. Porque nós temos aí a preposição em. O prédio que foi construído recentemente. Então, consigo utilizar para objetos, pessoas, lugares, o que pode ser utilizado para tudo. Agora, nós temos um exemplo de erro utilizando o que. O professor, quem admiro muito, é inteligente. Deveria ser o professor que admiro muito, ou o professor a quem eu admiro muito, ou havendo a preposição, ou modificando o uso de quem para que. Então, sempre fique atento à concordância e à ligação das ideias. Nós iremos falar do pronome quem, que só deve ser utilizado para se referir a pessoas. Isso é um pouco óbvio, até porque se nós perguntássemos quem está aí, você não esperaria que saísse, sei lá, uma garrafa. Claramente, quando nós dizemos quem está aí, nós estamos nos referindo a uma pessoa, ok? Então, nas frases, você também escreverá sempre se referindo a uma pessoa. Eu tenho 2 exemplos. Não conheço a pessoa de quem você está falando. Nesse caso, nós temos o de antes, porque quem fala, fala de alguém. Ele foi o professor a quem pedi ajuda. Quem pede ajuda a alguém. Então, o correto é ele é o professor a quem pedi ajuda. Agora, nós falaremos do o qual, a qual, os quais e as quais. E por que nós temos essas variações? Porque esses termos, eles são um pouco mais formais e um pouco mais diretos, visto que nós fazemos a concordância. Então, é mais claro saber a quem nós estamos nos referindo no nosso texto. E não apenas utilizar o que pode ser utilizado para objeto, pessoa, animal, para tudo. Então, às vezes, o que não vai funcionar tão bem quanto o a qual, os quais. Por isso é bom ficar atento. Eu vou trazer aqui 2 exemplos novamente. A empresa e a equipe, as quais, então estou me referindo à empresa e à equipe, por isso eu utilizo o plural, as quais trabalham juntas, tiveram bons resultados. Então estou falando que elas tiveram bons resultados. O projeto, o qual foi aprovado, começará em breve. O qual está retomando o que? O projeto. E agora nós vamos trabalhar um tipo de pronome que muitas pessoas erram. O cujo, cuja, cujos, cujas. Esses termos são constantemente errados por 2 motivos. Primeiro, cujo, cuja, cujos, cujas só podem ser utilizados quando nós temos uma ideia de posse. Então, quando nós tivermos uma frase em que algo pertence a alguém, como eu mostrarei daqui a pouco, nós utilizaremos o cujo. Se não houver essa ideia de pertencimento, o cujo não deve ser utilizado. Além disso, muitas pessoas tendem a colocar um artigo depois do cujo. Então, cujo ou. Então, o rapaz cujo o nome é João. Nesse caso, nós temos um erro. Por quê? Se há já uma variação, cujo, cuja, cujos, cujas, esse artigo ele já está presente no cujo. Cujo. Então, não preciso escrever cujo ou, cujo a, cuja as. Não. Sempre eu escreverei sem esse artigo, diretamente. Cujo tal coisa, cujo nome, cujo sobrenome, cujo desenho. Agora nós vamos a um exemplo correto do uso do cujo, cuja, cujos, cujas. Li um livro cujo autor
é renomado. Por que nós utilizamos o cujo? Porque o livro pertence ao autor. Então nós temos a ideia de pertencimento. Essa é a aluna cujo desempenho surpreendeu a todos. O desempenho pertence à aluna. Nesse caso, nós utilizamos também o cujo. E você pode sim cometer erros ao utilizar o cujo e o cuja, tanto na concordância, tipo, o desempenho cuja a aluna. Não, eu tenho que falar cujo, porque eu estou me referindo a algo masculino, o desempenho. Ou então escrever, li um livro cujo o autor é renomado. Nesse caso nós temos um erro por conta do uso do artigo. Como eu falei, o cujo não tem artigo depois dele. Então é cujo desempenho, cujo autor, sem esse artigo. Agora nós vamos falar de alguns pronomes relativos que não aparecem tanto na redação. Mas como o nosso objetivo é que você escreva bem em todos os contextos, eu vou te explicar quando utilizar o quanto, quanta, quantos, quantas. Esses termos são utilizados para se referir a quantidades e eles sempre aparecem junto aos pronomes indefinidos todo, toda, tantas. Então sempre vai ser tantos, quantas, todos, quantos, tudo, quanto, dessa maneira. E alguns exemplos para que você possa consolidar. Ele disse tudo quanto sabia. Então nós estamos nos referindo à quantidade de conhecimento que ele possuía. Li todas quantas as notícias do dia. Veja que é um pouco formal utilizar o todas quantas, mas nós estamos nos referindo à quantidade de notícias do dia. Caso você queira utilizar, pode sim utilizar durante o seu dia a dia ou até mesmo em algum contexto em que couber na sua redação. Agora nós iremos falar de algo que pode tirar 40 pontos da sua competência 4. E você deve estar pensando, nossa, então isso realmente é algo muito grave. Sim, a competência 4 ela não admite nenhum erro. Então se você tem uma inadequação coesiva, você já perde 40 pontos. E qual é esse caso tão relevante? O caso do onde, que é utilizado sim como um pronome relativo, mas um pronome relativo que não pode retomar qualquer coisa. Algo que nós não vemos no dia a dia porque as pessoas utilizam muito erroneamente esse pronome. Então qualquer coisa, qualquer ideia é retomada com o uso de onde. Mas onde só pode ser utilizado com valor locativo, ou seja, para coisas que são de pedra, digamos assim, que realmente sejam locais. Então se eu digo, a escola onde estudei, eu posso utilizar o onde? Posso, porque a escola é um local físico. Eu posso até me deslocar até essa escola. O hospital onde nasci. Posso também utilizar o onde, porque a escola e o hospital são locais em que eu posso visitar, locais físicos. E agora você deve estar se perguntando, então qual é o uso do onde que não pode ser feito? O uso dele para retomar ideias, pensamentos, coisas que são abstratas e não físicas. Então se eu digo, essa é a sociedade onde ocorreu um grande problema. A sociedade não é um local físico, é uma ideia abstrata. Se eu digo, esse é o problema onde é preciso atuar. Também há um erro no uso desse onde, porque problema não é um local físico. Eu não posso visitar o problema, eu não posso estar no problema, eu não posso ir até o problema. Agora nós iremos falar de um caso que não propriamente é um pronome relativo, mas que muitas pessoas utilizam erroneamente como se assim o fosse. É o caso do o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas. Esses termos jamais devem ser utilizados como elementos de retomada, pois eles não têm a função de pronome relativo. E aí você pode dizer, me dê uma frase com esse uso incorreto. O professor foi rude com a aluna. O mesmo foi demitido da escola. Nesse caso, nós estamos utilizando o mesmo para retomar professor, mas isso não deve ocorrer de forma alguma. E por que eu estou trabalhando essa questão? Porque eu corrijo redações e sei que vocês sim cometem esses erros. Então, por exemplo, os alunos escrevem muito. Os investimentos na educação do país são muito precários. Os mesmos deveriam ser melhorados. E eu percebo claramente
que esse é um erro muito recorrente. E por que esse erro é tão recorrente? Porque muitas pessoas, inclusive, que têm um conhecimento da língua portuguesa, reproduzem esse erro que já vem há décadas sendo difundido. Inclusive, vocês podem até pesquisar, ele foi utilizado em uma lei estadual, eu não sei qual foi o estado, mas eu acredito que seja um estado do sul, em que os elevadores precisariam possuir uma placa dizendo: antes de entrar, verifique se o mesmo encontra-se parado. E esse erro está claramente difundido aí na sociedade e as pessoas acabam reproduzindo. O correto seria falar: antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado, ou verifique se o equipamento está parado. Algo que substituísse o uso desse mesmo, pois ele não tem papel de pronome relativo. E aí você pode se perguntar, mas o mesmo pode ser utilizado em outros contextos? Sim, ele só não pode ser utilizado como pronome relativo. Então, se eu digo, eu quero resolver a questão eu mesmo, eu estou dando uma ênfase. Ou então eu digo, essa é a mesma garrafa que eu tenho há anos. Eu quero dizer que ela permanece sendo a mesma. O uso está correto. Eu só não posso dizer, essa é a minha garrafa, a mesma é verde. Nesse caso eu tenho um erro, porque a mesma não pode ser utilizado como pronome relativo. Então, ela é verde, a qual é verde. Então você pode fazer essa mudança trocando por um pronome em si, pessoal, ou por um pronome relativo. Agora que nós já entendemos quais são os pronomes relativos e quando utilizar, nós vamos revisar apenas 3 aspectos: concordância, regência e pontuação. Pontuação a gente já viu na semana passada. Nós vamos utilizar as vírgulas sempre que nós tivermos uma oração explicativa. Então, se eu digo, a garrafa que era verde é muito boa. Nesse caso, o que era verde é uma informação adicional. Então, eu estou dando um exemplo, uma ideia adicional na minha frase. Nesse caso, eu coloco as 2 vírgulas. Mas eu também poderia escrever: a garrafa que é verde é muito boa. Nesse caso, a interpretação, a ideia seria de que eu tenho várias garrafas, tipo vermelha, verde, azul, e dentre essas garrafas, a verde, a garrafa que é verde, é boa. Então depende se o uso é restritivo ou explicativo, como eu já falei na semana passada, nas orações subordinadas adjetivas. Agora que nós já vimos pontuação, nós iremos ver as questões de regência. E você pode pensar, mas esses pronomes regem alguma preposição? Não, não são eles quem regem as preposições. Tudo depende da frase em que eles estão inseridos. Nesse caso, nós iremos analisar os outros verbos. Por exemplo, se eu digo, essa é a juíza a qual me referi. Nós temos aí o verbo referir-se a alguém. Quem se refere a alguém. Então, você vê que essa preposição a, ela está presente. Então, esse a qual, ele deve receber a crase. Essa é a juíza a qual eu me referi. Agora, nós veremos algumas frases em que nós temos o uso das preposições. Então, se eu digo, o assunto de que tratamos é complexo. Eu não poderia escrever o assunto que tratamos, mas sim o assunto de que tratamos, porque quem trata, trata de algo. O professor de quem falei já chegou. Quem fala, fala de alguém. Então, não posso dizer o professor que falei. É preciso utilizar o de antes do que. O professor de que falei já chegou. O problema com que me deparei era sério. Quem se depara com algo. Então, não poderia escrever o problema que me deparei, mas sim o problema com que me deparei. O projeto sobre o qual discutimos foi aprovado. Quem discute, discute sobre alguma coisa. O projeto sobre o qual, e não o projeto o qual discutimos. Então, você sempre vai ficar atento ao verbo que vem depois e à preposição que deve ser utilizada antes. Agora nós vamos a um dos aspectos que os alunos mais erram, a concordância. Quando nós falamos de pronomes relativos variáveis, nós temos que concordar com os termos aos quais nós estamos nos referindo. Então, se eu digo, a cadeira a qual eu comprei era boa. Nesse caso,
eu estou me referindo à cadeira. Eu não poderia escrever a cadeira o qual comprei, porque cadeira é algo feminino. Cadeira a qual comprei. Alguns alunos também erram quanto ao singular e plural. Então, se eu digo, as leis a qual foram aprovadas devem ser respeitadas. Eu tenho erro, porque se são leis, eu preciso escrever as leis às quais foram aprovadas devem ser respeitadas. Nós chegamos ao fim da nossa monitoria sobre pronomes relativos e eu espero que você tenha gostado muito, tanto quanto eu, que fiz essa monitoria com muito carinho. Espero que você tenha aprendido e que agora você consiga empregar em seus textos os pronomes relativos, respeitando a concordância, a regência e também o uso de cada um deles. Agora nós já aprendemos, também sabemos que o onde só retoma lugares e que o mesmo não tem o caráter de pronome relativo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e também reaja no grupo para que eu possa trazer mais conteúdos tão bons quanto esse.